Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, saudar o Sr. Governador e a restante equipa do Banco de Portugal e saudá-lo pela sua vontade clara de promover transparência nesta situação em torno do BES, saudá-lo também pelo caráter de independência que sempre tem demonstrado nestas questões e pela sua vontade de dar esclarecimento público a situações menos bem esclarecidas que por vezes percorrem o todo nacional, o espectro da comunicação social. E saúdo por este esclarecimento público porque utiliza exatamente a Assembleia da República e este Parlamento para explicar ao país a razão de ser de toda esta situação. Eu penso que houve dois momentos decisivos para o esclarecimento público de todo este caso do BES. Foi exatamente uma auditoria forense promovida pelo Banco de Portugal, bem como as investigações e as conclusões a que chegou a Comissão de Inquérito ao BES neste mesmo Parlamento. E nessas circunstâncias, apesar de estarmos no pós-jogo e o resultado ser sempre mais fácil de o adivinhar, eu gostaria mesmo de voltar ao início de todos os factos e começaria por lhe perguntar qual foi a origem destes problemas que afetam tanto o nosso sistema financeiro. Portanto, o BES não surge em 2014 do nada. Portanto, há todo um conjunto de problemas no sistema financeiro e, portanto, eu gostaria de que o Sr. Governador relatasse a origem de todos estes problemas. Sr. Deputado, eu escrevi um artigo a esse propósito que é público, portanto não tenho nada a esconder. E temos de ter consciência que há uma questão de fundo que se coloca no nosso modelo económico, que foi sempre uma cativação do sistema bancário pelo poder económico e a utilização do sistema bancário como mecanismo de financiamento de grupos, ou seja, de entidades relacionadas. O que significa que há um problema endógeno no sistema financeiro, que é uma insuficiência de capital ou do lado do não financeiro, que é servida pelo financeiro, ou do lado financeiro, que é servida através de mecanismos de circularização de capital. Temos de ter consciência disso. Isto não acontece depois do 25 de Abril, isto não acontece depois da privatização do sistema financeiro, isto remonta a toda a história financeira portuguesa e que tem a ver com um grande entrelaçar. Não vou mais longe do que isso, mas já há documentação suficiente que demonstra este facto. Em segundo lugar, há uma outra dimensão que é preciso ver, que é a seguinte: há uma tendência para as empresas estarem subcapitalizadas e, automaticamente, os bancos estar sobreexpostos. Em terceiro lugar, há uma outra tendência que é preciso também perceber, que é uma tendência para privilegiar o curto prazo em prejuízo do médio prazo. O que significa que se eu posso fazer volume de crédito e fazer margem financeira agora, vou privilegiar isso mesmo sabendo que posso correr riscos no futuro. Depois, há uma outra tendência que foi clara, que foi a de gerar booms ou expansões excessivas em setores que não tinham condições de sustentabilidade do lado da procura. O que significa, e não tinham condições de sustentabilidade porque a sua sustentabilidade assentava no próprio crédito. E depois há um outro fator que também contribui para isto, que é o facto da poupança interna ser insuficiente para fazer face às necessidades de financiamento, o que torna o sistema financeiro, no dia em que se declara a crise, um sistema muito dependente dos mercados de capitais, nomeadamente da emissão de dívida a médio prazo, e é o que leva depois o Eurosistema e o Banco Central Europeu e o Banco de Portugal a ceder cerca de 55 mil milhões de liquidez em compensação dessa liquidez que de um momento para o outro não chegou. Estes são fatores gerais. Depois há fatores específicos.
nós temos de ter consciência de que nós tivemos uma crise como na palavra inglesa, double dip, ou seja, com duas covas. E essas duas covas, em 2011, não estavam previstas, e se repararem para as previsões de crescimento ou previsões de regressão económica nessa altura, eram muito inferiores àquilo que veio a acontecer. O que significa que o tecido económico, tirando o setor exportador, sofreu significativamente com a quebra da procura, sofreu significativamente em termos financeiros e automaticamente comunicou ao sistema financeiro por duas vias. Diretamente, porque não satisfez as suas obrigações financeiras para com os bancos. Indiretamente, porque gerou desemprego e dessa forma também comunicou ao sistema financeiro dificuldades. A prova disso, em 2011, a nossa taxa de crédito, eu vou utilizar uma palavra simplificada, mal parado, ou seja, crédito em risco, era de 5%, hoje ela é de 16%. Estes 16% não são um facto instantâneo, é uma acumulação de crédito que vai entrando em risco ao longo do tempo e vai entrando em risco com a degradação da situação económica. E esta degradação da situação económica afeta muito mais determinados setores do que outros e, portanto, há uma grande concentração em setores ligados à construção, setores ligados à promoção imobiliária e setores ligados, dependentes fundamentalmente do mercado doméstico. Daí que o setor dos bens não transacionáveis tivesse sido mais atingido por esta situação. Portanto, há aqui fatores específicos à crise, há fatores estruturais ligados ao modelo financeiro português e há fatores comportamentais que têm a ver com uma visão de curto prazo que privilegia os resultados imediatos em prejuízo do risco, ou melhor, com assunção de risco excessiva. É evidente que quando se concede crédito está-se à espera de que a realidade continue a ser aquela que conhecemos, ninguém antecipa a evolução do ciclo e automaticamente ninguém antecipa a dificuldade do cliente. Por isso mesmo é que se introduziu hoje, em matéria de supervisão, uma técnica que na altura não existia, que é a chamada técnica de supervisão macroprudencial. Porquê? Porque não estamos a olhar apenas para a instituição, estamos a olhar para o que acontece no conjunto e, sobretudo, a sensibilidade do conjunto a uma viragem económica, o que é que isso vai significar em termos de crédito aos particulares, de crédito às empresas, de crédito ao consumo, de crédito residencial, e isto é uma ferramenta que não existia e não havia instrumentos para usar, porque nem sequer havia sensibilidade para a questão. Então, na base da informação que tem hoje, eu pergunto-lhe, Sr. Governador, se houve ou não práticas e decisões erradas no BES anteriores à sua entrada no Banco de Portugal em 2010. Eu diria que todo o sistema financeiro cometeu genericamente os mesmos erros. O grau desses erros depende muito da estrutura de capitais, do controle da entidade e dos interesses na área não financeira. E, portanto, vamos encontrar erros idênticos em todas as instituições. É claro que pela natureza da instituição e pelo crescimento que ela registrou, e pela relação que existia entre a área financeira e não financeira, havia potencialmente razões para temer que houvesse uma subestimação de risco. Sr. Governador, para prevenir esses riscos, que medidas ou ações foram tomadas pelo Banco de Portugal e pelo seu antecessor relativamente ao BES? É muito fácil fazer julgamentos com insight, que são normalmente enviesados. O que importa saber é qual era o julgamento que se faria com a informação disponível na época sobre aquela mesma situação e com as ferramentas disponíveis na época. Eu vou, porque tenho esse sentimento,
vou dizer claramente que estou convencido que os profissionais do Banco de Portugal que estavam nessa época e que já não estão hoje, porque entretanto a maior parte já se aposentou, seriam tão diligentes e tão profissionais como são os atuais. Provavelmente tinham uma caixa de ferramentas diferente, menos eficaz, provavelmente tinham uma lógica de acompanhamento das instituições diferente, porque era a lógica prevalecente na época, que era a chamada supervisão light ou leve. Na época, a supervisão intrusiva era algo que não estava previsto e, eu digo-lhes, se em 2006 um supervisor decidisse dizer que ia assistir a um conselho de administração de uma entidade supervisionada para fiscalizar o seu modelo de governo e verificar a sua efetividade, isso seria considerado uma circunstância do domínio da anomalia. Hoje isto é possível e faz-se e é aceite. O que significa que houve uma grande evolução nas técnicas de supervisão e, portanto, se temos alguém equipado com ferramentas que não são as que temos hoje, não o podemos julgar em função da eficácia que ele teria se utilizasse as ferramentas que hoje temos disponíveis. Por exemplo, para lhes dar um exemplo, se em 2010, ou 2008, ou 2007, alguém falasse em fazer um teste de resiliência, um stress test, isso era uma novidade. Se alguém comunicasse a um banco um cenário extremo e dissesse agora coloque o seu balanço à prova para saber de que forma é que reagem os seus capitais e os seus resultados, isso era uma novidade completa. São matérias que resultam totalmente das próprias lições da crise. E não resultam só em Portugal, resultam em todo o quadro da OCDE. Basta consultar as orientações estabelecidas pelo Financial Stability Board do Banco Internacional de Pagamentos e verificam, ou que funciona junto do Banco Internacional de Pagamentos, e verificam quão grande foi o avanço que se registrou em matéria de técnicas de supervisão. Perguntam-me, é suficiente? A supervisão vive sempre numa relação dialética com o supervisionado. E temos que perceber que o supervisionado constitui um desafio permanente para o supervisor. Vou dar um salto agora para a resolução, porque o tempo também não me permite escalpelizar tanto as questões, mas se não se importa, Sra. Presidente, eu ia ler, e abrir aspas, a conclusão 582 da Comissão de Inquérito. A solução encontrada acautela os interesses sobre a resolução, acautela os interesses de todos os depositantes do BES, independentemente dos respectivos montantes, bem assim como a manutenção da atividade bancária e correspondentes postos de trabalho, tendo-se conseguido evitar perturbações significativas do sistema financeiro nacional. Esta conclusão foi aprovada por praticamente todos os partidos, todos, à exceção do PCP, e, portanto, penso que é muito clara relativamente à necessidade da resolução. Eu perguntava e pedi um comentário ao Sr. Governador se concorda exatamente com esta conclusão da Comissão de Inquérito. Concordo, claro. O novo banco mantém uma cota de mercado muito significativa, não perdeu cota de mercado, senão marginalmente. Segundo, o novo banco continua a ser um instrumento precioso de financiamento das PMEs. Terceiro, o novo banco conseguiu iniciar o seu processo de reestruturação como todos os outros bancos. E quarto, nós esperamos que se conclua uma transferência da posição acionista do Fundo de Resolução para um novo investidor e que essa transferência seja uma demonstração de que há um futuro para o banco, e vai haver. Em segundo lugar, que continuará a desempenhar o papel que desempenha no financiamento da economia. E, em terceiro lugar, que a decisão que se foi tomada de resolução do banco foi a que minimizou os custos para a instituição e que garantiu que nenhum depositante perdeu o que quer que fosse que tinha depositado no BES, e também
que garantiu que esta transformação não perturbou o sistema financeiro, não perturbou a confiança no sistema financeiro. Noutros sistemas financeiros, onde ocorreram circunstâncias idênticas, e não são poucos, basta ler a literatura da OCDE, verificam que houve necessidade de introduzir controle de capitais, de movimentos de capitais, houve necessidade de fazer injeções de capital público muito mais fortes do que houve em Portugal e as instituições não tiveram o mesmo trajeto. É fácil? Não é. Criar um banco de transição é fácil? Não é. É uma experiência muito difícil que merece ser realçada, quer por aqueles que trabalham no banco, quer por aqueles que, no que diz respeito àqueles que o geriram e continuam a gerir, e posso-lhes dizer que a minha esperança é que, concluído este processo, o processo de resolução e, sobretudo, o processo relacionado com a transição do Banco de Transição possa constituir um case study em termos europeus, assim consigamos levar a Carta à Garcia, e eu tenho a expectativa de que consigamos. Portanto, concluo que a resolução não foi uma medida de destruição de uma instituição, mas uma medida de preservação da estabilidade financeira, como aliás faz parte do mandato do Banco de Portugal. Havia outras alternativas melhores, Sr. Governador? Reparem, o problema com que estávamos confrontados no final do mês de julho era a da recapitalização urgente de um banco que tinha perdido significativamente capital pela apresentação de resultados de prejuízos excepcionalmente elevados. Verificou-se que não havia condições para capitalização privada, verificou-se também que não havia condições para uma recapitalização pública, dado que os tempos não eram compatíveis com o grau de urgência com que estávamos confrontados, e verificamos que tínhamos uma bifurcação no dia em que tivemos que tomar a decisão. Ou liquidávamos ou resolvíamos. Liquidar é uma coisa que ninguém imagina o que possa ser quando se está com um banco com uma cota de mercado e uma importância que tinha o Banco Espírito Santo no dia 3 de agosto. Portanto, a única solução razoável e que permitia garantir, razoável, necessária, prefiro a palavra, e que permitia garantir a continuidade do financiamento da economia, a confiança dos depositantes e evitava impactos negativos sobre todo o sistema, era a decisão de resolução, que implicou necessariamente fazer apelo àquilo que estava previsto na lei desde 2012, numa lei aprovada por esta Assembleia, que é apelo ao Fundo de Resolução, que não é senão um mecanismo de mutualização entre bancos do sistema financeiro do processo de recapitalização de um banco que entra em dificuldades, e foi isso que foi feito. O Fundo de Resolução injetou o capital necessário para garantir que o banco continuava em condições de operar, porque ele tinha que continuar a ser contraparte do Sistema Europeu de Bancos Centrais, em termos de liquidez, e continuava a ser contraparte de todos os outros bancos com os quais tinha relações bancárias, para além do financiamento da economia. Foi isso que se conseguiu. Portanto, desse ponto de vista, se alguém quer dizer alguma coisa a propósito, tem que reconhecer que se conseguiu que o Banco de Transição fosse um sucesso. É difícil? É uma aventura que se pode tomar sem ter as devidas precauções? Não. E por isso implica um grande esforço, quer do Banco Central, quer da autoridade, enquanto autoridade de resolução, quer do Fundo de Resolução, quer dos trabalhadores, quer da gestão do Banco de Transição, para chegar onde chegamos. E eu acho que todos temos que reconhecer que hoje temos uma instituição que conta dentro do sistema financeiro, que manteve a sua cota de mercado, e não foi mérito só do supervisor, não foi mérito da autoridade de resolução, foi mérito de todos os que trabalharam para este objetivo, e eu acho que devo mencioná-los,
sem estar a especificar, que todos eles deram um contributo importante para a estabilidade financeira do país e para o financiamento da economia. Voltando um bocadinho atrás, 2012, Sr. Governador, por que não recorreu o BES à recapitalização pública como os outros maiores bancos do sistema financeiro? Podia ter sido obrigado pelo supervisor ou pelo Governo? É preciso perceber o seguinte: as questões que se colocaram em finais do primeiro semestre de 2014 são questões que têm a ver com duas dimensões. A exposição do BES ao GES, ao Grupo Área Não Financeira, para a qual, para esse efeito, o Banco de Portugal tinha exigido a constituição de uma provisão exatamente para cobrir o risco de perdas, e, em segundo lugar, perdas excepcionais da ordem dos 1.500 milhões que foram evidenciadas mesmo no final do período e que não eram conhecidas nem do Banco de Portugal, nem do auditor, porque não tinham sequer ocorrido, foram perdas ocorridas nesse período. Quando me pergunta o período anterior tem a ver basicamente com a exposição ao grupo não financeiro e a necessidade de cobrir ou não cobrir essa exposição. O que nós fizemos quando lançamos o ETRIC 1, com a identificação dos grandes devedores, e depois o ETRIC 2, que consistiu numa operação completamente excepcional de auditoria dos clientes, não é a auditoria dos bancos, foi uma operação excepcional. Foi nessa altura que nós conseguimos perceber que a exposição do BES ao grupo não financeiro era uma exposição que crítica e que colocava em causa, poderia colocar em causa o BES. E por isso mesmo exigimos a constituição de uma provisão específica para esse efeito. Mas não foi essa provisão específica que foi o fator, digamos, final. O fator final foi as perdas excepcionais registadas no final do segundo trimestre e que foram constatadas não por nós, mas constatadas pelo Conselho de Administração do BES, que tinha sido nomeado pelos acionistas. Não é um Conselho de Administração nomeado pelo Banco de Portugal. Eu penso que o Sr. Governador não respondeu a tudo, se o Supervisor ou o Governo podia pressionar. Pois, não tendo conhecimento da situação, não podia. É evidente que o Supervisor tem a possibilidade de pressionar, e é o regime que prevê, sempre que constata que há problemas de governo, que há problemas de insuficiência de capital, etc. Mas para isso é preciso tomar conhecimento deles. É preciso perceber que o BES foi submetido ao mesmo processo de auditorias externas que todos os outros bancos foram. Foi sujeito ao chamado CIP, que foi o primeiro processo. Foi sujeito ao OIP. Foi sujeito a uma terceira auditoria externa transversal. E foi sujeito ao ETRIC 1 e depois ao ETRIC 2. É basicamente no final do ETRIC 2, isto é, em maio de 2014, que se começa a dar conta da dimensão dos problemas que se colocavam na área não financeira. É preciso perceber isso, porque é nessa altura que a auditoria da KPMG que foi feita à entidade não financeira chega às conclusões a que chega e que são transmitidas ao Banco de Portugal. Voltando a 2014, Sr. Governador, com a informação que tem hoje, acha que o Governo de então deveria ter tomado a decisão de aceder ao pedido do Dr. Ricardo Salgado para injetar dinheiro público e salvar o Grupo Espírito Santo? Bom, a questão é uma questão política e uma questão política avalia-se em função de critérios políticos. Se eu a quiser avaliar apenas em função do risco para os contribuintes, eu diria não. Se houver outras considerações que levem a dizer dos mecanismos democráticos que os mandatam,
Portanto, na altura, o que eu diria é, há um raciocínio financeiro e há um raciocínio político. O raciocínio financeiro dir-me-ia que o risco corrido num processo desses seria o de trazer para dentro da esfera pública não só os problemas do BES, e eu faço notar que os problemas do BES não estão na esfera pública, estão na esfera de Fundo de Resolução, que é uma esfera completamente diferente, e também os problemas da área não financeira. Sr. Governador, porquê é que não foi afastada a administração do BES no final de 2013, ou pelo menos o Presidente da Comissão Executiva, o Dr. Ricardo Salgado? Podia ter sido afastado mais cedo? Como eu respondi ao Sr. Deputado Miguel Tiago, a questão é uma questão de segurança jurídica da decisão. Posso-lhes dizer, e por isso é que há documentos internos que o atestam, posso-lhes dizer que desde fevereiro de 2013, e por minha iniciativa, mas sempre ao nível do Conselho de Administração e ao nível dos serviços, havia um seguimento atento de todas as notícias relacionadas com a área não financeira. E colocamos questões e procuramos receber informações, o que significa que a vontade de estar seguro quanto ao que se passava na área não financeira era muito importante para o Banco de Portugal para formular qualquer que fosse o seu juízo, quer o juízo de risco, quer o juízo de idoneidade. Saliento que uma coisa é renovar o mandato de alguém que cessou o mandato, e nesse caso o Banco de Portugal exerceu os poderes que tinha muito mais cedo, porque não renovou os mandatos que tinham expirado. Outra coisa é cessar mandatos que estão em curso, interromper mandatos. E interromper mandatos, eu não queria deixar de relembrar um post de um grande constitucionalista que menciona exatamente os riscos que corria o Banco de Portugal de se transformar, de um momento para o outro, na causa de algo que não era da sua responsabilidade. O que o Banco de Portugal fez, insistentemente, e à troca de correspondência que foi entregue na CPI, foi alertar os acionistas, e em particular o acionista Crédit Agricole, para o facto de haver dúvidas, questões sobre a governance da instituição. Mas a verdade é que do lado dos acionistas houve uma passividade que não confortou de forma nenhuma o Banco de Portugal, pelo contrário. O Sr. Governador, há pouco, na resposta ao Partido Comunista, referiu a existência de uma limitação legal relativamente à retirada da idoneidade. O Governo de então foi receptivo às vossas propostas, no sentido que os senhores ficassem dotados de ferramentas que permitissem uma melhor intervenção neste âmbito? Esta Assembleia aprovou, eu julgo que foi em outubro, que entrou em vigor depois em novembro, uma alteração legislativa que reforçou significativamente os poderes do Banco de Portugal em matéria de 2014, isto é, já depois da resolução, os poderes do Banco de Portugal em matéria de reavaliação de idoneidade e de avaliação de idoneidade. O que acontece é que este processo legislativo foi longo e mesmo a proposta que o Banco de Portugal tinha feito sofreu algumas limitações em nome de princípios gerais de direito que eu não me atrevo sequer a discutir, porque não sou especialista. Mas foi em nome de princípios gerais de direito que foram introduzidos algumas limitações. Mas há uma intervenção positiva, uma alteração positiva. Não, esta Assembleia deu resposta à questão que o Banco de Portugal colocou. Infelizmente chegou depois da resolução, mas hoje estamos mais equipados do que estávamos antes. Sr. Governador, recebeu alguma indicação do Governo de então no sentido de proteger o Dr. Ricardo Salgado ou membros da família Espírito Santo ou de salvar o Grupo Espírito Santo? As nossas relações com o Governo da época foram completamente corretas do ponto de vista
da independência do supervisor e da independência do juízo supervisor. Nós não tínhamos nada a ver com a área não financeira e nunca houve questões relacionadas com a área não financeira, a não ser na medida em que ela tinha impacto sobre a solvência da área financeira. Portanto, o que se passou foi correto do ponto de vista daquilo que deve ser o relacionamento entre um Banco Central, que é uma autoridade de supervisão, e um governo que tem uma outra dimensão de atuação e que pode ter as suas opções, como eu aliás disse, a propósito de sua intervenção. Mas relativamente a ter recebido indicações do governo, presumo que não recebeu, uma vez que não me respondeu. Não, a única coisa que aconteceu foi que houve uma convocatória de um Conselho Nacional de Estabilidade Financeira, em determinado momento, ainda antes da derrocada, para que as três autoridades de supervisão e o Ministro das Finanças, a Ministra das Finanças na época, trocassem informações acerca dos problemas que se colocavam em termos de estabilidade financeira em geral e naquele caso em particular, mas quando o fizemos estávamos longe de imaginar que iríamos ter um problema desta natureza no final de julho, início de agosto de 2014. Sr. Governador, o Presidente do BPI entregou-lhe um documento que alertava para a dívida astronómica do GES. Mandou, na altura, averiguar a informação que lá estava produzida? O Presidente do BPI entregou-nos o documento e esse documento, nesse mesmo dia, seguiu para os serviços com despacho da minha parte, que aliás é público, porque alguém o publicou, e os serviços imediatamente o transmitiram à entidade que estava a fazer, aos colegas que estavam a fazer o acompanhamento da área não financeira. Todavia, aquilo que já sabíamos nessa altura acerca desse domínio era, eu não vou estabelecer comparações, mas diria não havia um enriquecimento em termos de informação. Estamos a falar de um documento sobre a área não financeira do grupo, sobre o GES. Não estamos a falar de um documento sobre o banco, que seguramente teria tido outra utilidade se por acaso nós estivéssemos mais ignorantes, mas não estávamos. Não quer dizer que fosse desnecessário, pelo contrário. Todos os contributos são bem-vindos para um supervisor, mesmo que seja uma notícia de jornal. De que forma o Banco de Portugal acompanhava as operações entre o grupo bancário e as entidades do ramo não financeiro? Portanto, havia algum mecanismo? Acompanha como acompanha todas as outras entidades. Acompanha pela análise do crédito concedido, pela análise da avaliação do risco, para a análise do montante da exposição e tudo isto está dependente da qualidade da informação que se tem sobre a contraparte. Se a qualidade da informação sobre a contraparte é boa, naturalmente a avaliação é boa. Portanto, o que aconteceu de importante em maio de 2014, quando é entregue o relatório da KPMG, é que percebemos claramente que a saúde da área não financeira não era aquela que constava da informação precedente. Aliás, essa dúvida sobre a saúde da área não financeira sobre a saúde financeira da área não financeira tinha sido alimentada a partir de novembro com a informação entretanto recebida. Sr. Governador, hoje é conhecido o envolvimento do BES e do Sr. Presidente da Comissão Executiva, não apenas nas relações entre o BES e o GES, mas também em outros atos e estratégias ruinosas para o BES e para algumas das maiores empresas nacionais. E eu cito a PT, a tentativa de compras de empresas na área da comunicação social, tentativa de assalto, entre aspas, a bancos privados, no tempo do anterior governo socialista. Teve conhecimento ou foram tomadas medidas relativamente a essas situações? Se tivéssemos conhecimento, e de tudo o que tivemos conhecimento, tiramos consequências. Agora, eu pergunto, algum dos bancos do sistema teve conhecimento
e conduziu a sua avaliação de risco em função daquilo que se soube depois? Apesar do Banco de Portugal ter intensificado os seus mecanismos de acompanhamento do BES, reforçando a sua natureza intrusiva e alargando o âmbito da sua intervenção, acha que isso veio a revelar-se insuficiente e tardio? O Banco de Portugal podia ter ido mais além do que aquilo que fez? Na avaliação que faz hoje, com a informação que tem, poderia ou deveria ter agido de forma diferente? Eu gostaria de distinguir que há dois BES no dia em que se faz, ou na semana da resolução, se precede a resolução. Há um BES conhecido e um BES desconhecido. E o BES desconhecido era conhecido de muito poucas pessoas, incluindo, era desconhecido de uma parte dos membros do Conselho de Administração. Portanto, a natureza das operações feitas no BES desconhecido era tal que não poderia ser nunca conhecida de mais ninguém, sob pena de se anular a si própria. Mas esta é a matéria que está sob segredo de justiça, como percebem. No âmbito do programa de assistência, ocorreu um conjunto de auditorias externas, independentes, a todos os bancos. Não detectaram falhas no nosso sistema financeiro. Em que momento percebeu que havia um problema muito grave no BES? Repare, as auditorias. Primeiro ponto, para tornar claro, o nosso sistema financeiro não esteve sujeito a um processo como aquele que aconteceu na Irlanda ou em Espanha, em que de um momento para o outro um grande número de clientes, sobretudo ligados à promoção imobiliária e ao setor de construção, entra em falência. E, portanto, o nosso sistema financeiro, em 2010 e em 2011, respeitava os rácios prudenciais que eram exigíveis e tinha um crédito em risco da ordem dos 5%. O que significava que, nesse momento, o que se impunha era verificar se a valorimetria dos ativos e a avaliação desses ativos respeitava aquilo que eram as melhores práticas. E o que é que foi feito? Foi criado um comitê de acompanhamento em que estavam presentes o Banco de Portugal, o Banco de Espanha, o Banco de França e o Banco da Bélgica. Estava presente a Comissão Europeia, o BCE e o FMI. E estavam presentes 2 peritos independentes para acompanhar o processo. Este comitê de acompanhamento determinou a realização de auditorias externas. A auditoria à carteira de crédito, que foi o primeiro, uma auditoria depois ao setor imobiliário, depois a auditoria dos grandes devedores, o que significa que houve um cuidado de ir identificando as imparidades que estavam no balanço e registá-las. Umas que poderiam vir de trás, outras que eram fruto da própria situação e evolução económica. E é assim que vai verificar que os bancos, durante esse período, registram crescentes imparidades, fazem aumentos de capital e recorrem à linha de capitalização pública. E o mesmo se aplicou ao BES. Portanto, não estamos aqui num domínio de tratamento diferenciado. O tratamento foi exatamente idêntico, mas todos os bancos, para a irritação de alguns dos seus conselhos de administração, tinham que periodicamente, isto é, sempre que havia uma visita da Troika, tinham que passar por um exame no Banco de Portugal connosco, no sentido de verificarmos, não é o que estava para trás, é o que se apresentava pela frente. E, por exemplo, foi introduzida uma ferramenta que na altura ainda não era utilizada e que hoje já começa a ser utilizada, que eram os chamados Capital and Funding Plans, ou seja, os planos de capital e financiamento voltados para a frente, isto é, para os 3 anos seguintes, de forma a verificar se o modelo de negócio assegurava a manutenção dos níveis de capitalização e assegurava os níveis de liquidez necessários. Portanto, este acompanhamento foi feito para todos os bancos e houve bancos que recorreram à linha de capitalização pública,
houve um banco que não recorreu à linha de capitalização pública, por motivos seguramente que só o próprio banco poderá explicar. Sr. Governador, o Banco de Portugal trabalhou também na vertente sancionatória. Houve processos contra a ordenação abertos pelo banco. Pode especificar quais? Como sabe, o banco fez uma introdução, e já agora salientava este ponto, de um novo instrumento de inspeção, que são as inspeções ou auditorias especiais, que passou a estar na linguagem comum designado por auditoria forense, mas não é forense, é uma auditoria especial. Como sabe, fizemos isso e daí tiramos as conclusões que deveríamos tirar acerca dos atos que se revelavam irregulares ou do ponto de vista da observância das regras gerais que estão consagradas no regime geral das instituições de crédito ou do ponto de vista dos modelos de governo interno, nomeadamente no que diz respeito à aprovação de créditos ou à avaliação de riscos ou à intervenção dos órgãos correspondentes. E todos os casos em que houve falhas foram objeto, primeiro, de injunções de correção e quando havia, para além de um problema de falha, um problema contra a ordem nacional, foram objeto de contraordenações. Hoje a supervisão tem mais poderes e os bancos têm mais obrigações. Que mudanças houve na forma como é exercida a supervisão pelo Banco de Portugal? Em primeiro lugar, há uma realidade que ainda não tomamos consciência totalmente, é que a supervisão hoje é uma supervisão integrada no plano europeu. Ou seja, nós supervisionamos do mesmo modo que supervisionam os outros países, com as ferramentas que são ferramentas acordadas entre todos e respondemos no plano europeu a um conselho que é o Conselho de Supervisão Bancária. Portanto, temos de ter consciência disso e, portanto, hoje o Banco de Portugal é uma peça de um processo de supervisão onde as ferramentas, os métodos, as exigências de capital resultam de metodologias discutidas ou ao nível de governadores ou ao nível dos administradores responsáveis pela supervisão. Posso-lhes dar um exemplo. Ontem eu estive ao lado da professora Elisa Ferreira, que é responsável pela supervisão, estivemos lado a lado a discutir supervisão macroprudencial e discutir com os outros supervisores, no sentido de verificar qual é a qualidade e a potencialidade das ferramentas e qual é a metodologia a seguir. O que significa que estamos num âmbito completamente diferente daquele que tínhamos em 2014 ou antes de 2014. Hoje estamos num plano completamente diferente em matéria de supervisão e estamos num plano diferente em que me é grato registar o seguinte. Primeiro, temos uma série de colaboradores hoje absorvidos pela entidade europeia que se ocupa da supervisão como técnicos ou mesmo como quadros e, em segundo lugar, os nossos quadros do Banco de Portugal, quando trabalham em representação do Banco de Portugal, são suficientemente apreciados. O que é muito importante quando se vem de um país periférico e onde se depara com um parti pris, um preconceito. Afirmar-se é preciso ser muito bom e nós temos técnicos muito bons. Pergunta-me agora, mas os nossos técnicos sendo muito bons, porque é que aconteceram falhas? Da mesma forma que aconteceram falhas na Holanda, na Bélgica, no Reino Unido, na Espanha, na Alemanha, na Itália. Porquê? Porque tínhamos, primeiro, um pano de fundo em termos de evolução económica que favorecia a assunção de risco. Em segundo lugar, uma caixa de ferramentas que limitava a capacidade de intervenção do supervisor e também uma filosofia de supervisão que era muito mais distante do que aquela que é hoje.
Aliás, basta olhar para a discussão que se trava hoje nos Estados Unidos a propósito da regulação e supervisão e percebe-se o que é que hoje está em causa, é se mantemos esta trajetória de supervisão intrusiva e exigente ou se regressamos a um modelo que é um modelo menos intrusivo, mais leniente, mais complacente, que era o modelo passado. Mas isto não é uma característica portuguesa, é uma característica genérica do sistema e tem a ver com o quadro de regras. Chama a atenção que o quadro de regras aplicável em matéria de supervisão em Portugal, desde 1992, momento em que se criou o mercado único financeiro, era já o quadro harmonizado que resultava da adoção das diretivas europeias e da transposição dessas diretivas. Portanto, mesmo do ponto de vista regulatório, as falhas que nós podemos constatar no nosso quadro regulatório em determinado momento não eram senão falhas comuns, porque refletiam uma filosofia de supervisão diferente daquela que hoje temos e tão diferente que se naquela época defendêssemos aquilo que defendemos hoje, escandalizavam-se. Nesse âmbito, para suprir essas falhas, quais seriam as suas recomendações de forma a superar algumas das limitações que tem e deficiências que foram detectadas? Eu julgo que nós temos que olhar para aquilo que é um risco próprio do nosso sistema económico, que é o financiamento de partes relacionadas. Este é um problema típico do nosso sistema financeiro. Temos que olhar também para a importância que tem o sistema bancário na captação da poupança e na grande confiança que tem o aforrador no seu banco. A confiança do aforrador no seu banco gera um risco que é um risco de supervisão comportamental e é um risco que tem que ser devidamente acompanhado. A dependência que há ou a insuficiência que há de capitalização e de capitais na economia em geral gera uma grande tentação, que é a tentação de ter financiamento sobre financiamento ou grandes exposições, ou ter acesso privilegiado ao financiamento de um banco, e uma forma de ter acesso privilegiado ao financiamento de um banco é ter capacidade para controlar o seu governo. Por isso é muito importante todas as temáticas relacionadas com a independência dos governos, das instituições financeiras, com a profissionalização da gestão, com a garantia da segregação das funções de tomada de risco, de controle, de auditoria interna, com a qualidade, tal como dizia o deputado Miguel Tiago, com a qualidade das auditorias externas, porque é isso que vai prevenir um sistema que vem de uma tradição de grande proximidade entre a área financeira e a área não financeira. Noutros países isto não existe e onde não existe é mais fácil, obviamente, fazer supervisão. Centrando-nos no BES, teve, entretanto, factos novos que alterariam as decisões do Banco de Portugal ou que justificassem outras conclusões pela Comissão de Inquérito? Continuo a dizer que a semana decisiva da alocada do BES foram as duas últimas semanas. E esses factos novos são factos que nós conhecemos hoje, mas que não seriam conhecidos, em qualquer caso, pela sua própria natureza. Portanto, esse é o elemento central. Depois, é óbvio que se nós tivéssemos conhecimento antecipado do que se passava com entidades não financeiras sediadas em jurisdições a que não tínhamos acesso, seguramente teríamos iniciado o ring fencing, a blindagem mais cedo. Mas ninguém poderia e teria acesso a essa informação se os próprios órgãos de controle e gestão do banco tiveram, em parte, dificuldade em ter acesso a essa informação. O supervisor, que está mais distante,
Se o auditor externo teve dificuldade, que está próximo, portanto, é óbvio que temos muitas lições a tirar, mas as lições a tirar não significa necessariamente que a dificuldade não seja sempre a mesma, que é assegurar que os sucessivos círculos que estão em redor de uma instituição operam bem. E de resto eu estive a rever as conclusões da CPI e há nas conclusões um gráfico muito interessante de círculos concêntricos, não são totalmente concêntricos, mas tendencialmente concêntricos, onde se mostra as sucessivas barreiras que determinam a qualidade da gestão. E há uma que eu ponho em evidência que é determinante e que nunca se fala, que é a qualidade das instituições e a natureza dos valores, que tem a ver fundamentalmente com a tolerância à irregularidade e com a tentação pela irregularidade. E isso é de natureza social e determina muito a qualidade da gestão. A qualidade da gestão reflete um ambiente social e um ambiente social reflete os valores e as instituições que aí estão instaladas. Nunca será o mesmo num país nórdico e em Portugal, a menos que haja convergência de valores e de instituições, que, em alguns casos, seria desejável quando é no bom sentido de adotar comportamentos previsíveis e transparentes. Ainda relativamente à resolução do BES, o governo anterior e agora, finalmente, o atual Primeiro-Ministro, depois de 16 meses de governação, sempre disse o anterior Primeiro-Ministro que a injeção do dinheiro no novo banco por empréstimo do Fundo de Resolução seria suportado pelo sistema financeiro e não pelos contribuintes. Concorda? Essa é a lógica desde o início do processo de resolução e por isso mesmo é que foi feito um acordo entre o Ministério das Finanças e o Fundo de Resolução, que não me cabe a mim enunciar, porque eu não sou o Presidente da Comissão Diretiva do Fundo de Resolução, onde está previsto que um prazo para a amortização da dívida contraída pelo Fundo de Resolução, que corresponde na prática à assunção pelo sistema bancário dos custos da resolução, o que significa que os custos da resolução são suportados pelo sistema bancário, tal como no futuro serão no quadro do Mecanismo Europeu de Resolução, embora aí com diferentes regras em matéria de absorção de perdas, mas isso é uma matéria muito específica. Por essas que eu lhe quero falar. O plano é que o empréstimo seja amortizado com o produto da venda do novo banco e o remanescente com a contribuição dos bancos portugueses. Será assim? Claro, é assim mesmo. Bem, é esclarecedor. Ainda esta semana ficámos a saber que o Governo atual acordou com os bancos a extensão deste empréstimo para 30 anos. Não era esse, naturalmente, o plano inicial da evolução de empréstimo. Eu pergunto se o produto da venda do novo banco não vai ser assim aplicado para reduzir o empréstimo. Cabe à Comissão Diretiva do Fundo de Resolução saber qual é a gestão financeira que vai fazer dos recursos, porque eles vão ter que pagar juros por um lado e vão ter que amortizar o empréstimo à medida que recebem as contribuições que vêm do sistema bancário. O que está previsto, e acho que foi uma decisão de grande clarividência, quer para o sistema financeiro, quer para o Estado, o que está previsto é que a absorção desta dívida pelo sistema bancário não conduz a uma situação de instabilidade financeira, nem é gratuita, porque há uma taxa de juros aplicável que será paga pelo sistema financeiro ao mutuante, ao financiador, que neste caso é o Estado. Mas é o Estado financiador e cobra uma taxa de juros. Pergunto-lhe ainda, Sr. Governador, se este ajustamento para 30 anos se tem em conta já a expectativa de venda, do valor de venda do novo banco. Não, tem em conta o pior dos cenários, mas o pior dos cenários não quer dizer que aconteça. O que significa que, quando se está a fazer uma negociação, seria de míope
estar a fazer a negociação não pensando que todas as contingências têm que estar contempladas. Se o cenário for melhor, ficamos todos muito contentes, significa que tudo é mais fácil. O pior dos cenários nunca põe em causa a estabilidade do sistema financeiro. Permite-me então concluir que, se houver um produto de venda razoável, podemos diminuir o prazo. Não, porque as contribuições estão pré-definidas. É evidente que, se houver um montante a amortizar inferior, o prazo será, obviamente, reduzido, porque a amortização é anterior. Mas eu não gostaria de falar sobre essa matéria, porque estou a pisar o terreno do Presidente da Comissão Diretiva do Fundo de Resolução, e a nossa função de Banco de Portugal é apenas prestar assistência técnica neste domínio. Agora, o que lhes posso dizer é que prestamos assistência técnica com o máximo de empenho e com a qualidade que é exigível neste caso. Muito obrigado, Sr. Governador. Cá estaremos para assistir ao ajustamento desse prazo. Voltando um bocadinho atrás, porquê é que não foi vendido o novo banco em 2015? É preciso perceber 3 pontos. Primeiro, em 2015, os riscos no balanço do novo banco ainda não estavam todos mapeados. Porquê é que isto é importante? É importante porque o comprador tem que, quando compra uma incerteza se por acaso eles não estão mapeados. O que significa que aquilo que ele iria pedir como garantia para riscos iria ter um valor muito grande. Segundo, não foi possível vender também, por uma razão muito simples, porque ainda não estavam definidas no quadro do Mecanismo Único de Supervisão quais eram os rácios de capital necessários. E isto é muito importante, porque exigir 10% ou 12% é muito diferente para um eventual comprador, porque determina a injeção de capital que tem que fazer. O terceiro fator que condiciona também é a própria situação do comprador. E a situação do comprador, quando tínhamos 2 compradores pela frente de origem chinesa, o primeiro comprador afastou-se, o segundo manteve-se e entrou em negociação exclusiva, mas entretanto foi apanhado pela crise da Bolsa de Xangai. Nunca nos deu a explicação porque é que não melhorou a sua proposta, mas a proposta que estava na mesa não era aceitável porque envolvia um grande risco, e tendo nós um ano para tentar um segundo processo, e um processo com mais flexibilidade, que foi aquele que foi feito, não havia nenhuma razão para assumir um custo e, sobretudo, uma incerteza que seria muito maior. De qualquer forma, eu também não estou seguro que houvesse uma proposta final, dadas as circunstâncias internacionais. E, portanto, o que houve foi uma negociação séria, uma negociação que lhes custou muito dinheiro, estou seguro disso, pelo que tiveram que fazer, e à última hora afastaram-se na negociação, porque nós não estávamos disponíveis para aceitar aquilo que nos propunham, e eles não estavam disponíveis para fazer uma oferta melhor. Tenho dúvidas, aliás, mas isso nunca foi testado, se nós disséssemos aceitamos, se eles teriam capacidade depois para a concretizar, mas isso veríamos. Mas não foi essa a razão foi essa. É preciso perceber que em 2015 coincidiu com a crise da Bolsa de Xangai, que coincidiu com grandes incertezas no plano europeu, nomeadamente associadas à situação na Grécia, e tudo isso estava a criar uma nuvem de incerteza. Não é exatamente o momento em que estamos hoje. A decisão de não vender é sua? A decisão... Vendido, portanto. A decisão é do Banco de Portugal. O Banco de Portugal não decidiu não vender. O Banco de Portugal decidiu não fazer uma recomendação de venda, tal como hoje fez uma recomendação de venda. Uma coisa é fazer uma recomendação, outra coisa é fazer a venda. Não fizemos uma recomendação de venda porque entendíamos que as condições oferecidas não eram as melhores. E entendíamos que havia um ano que nos era dado pela DG Concorrência e pela Carta de Compromissos que valia a pena utilizar, e olhando retrospectivamente a decisão
penso que a decisão foi acertada, quer para o banco, quer para a economia portuguesa. Portanto, concluo que a posição de não vender ou de prosseguir a venda não é do Governo. O que está previsto é que o Banco de Portugal faça uma recomendação de venda. Quando o Banco de Portugal faz uma recomendação de venda, o processo passa para outro plano. O que nós não fizemos nesse momento foi uma recomendação de venda. Primeiro, porque não tínhamos ainda sequer feito a última etapa antes da recomendação, que é a demonstração de meios, e em segundo lugar, porque o preço, isto é, as condições, eram condições muito onerosas comparando com aquilo que hoje nós temos na mesa. Qual era então a posição do Governo? O que é que lhe transmitiu nessa altura sobre realizar ou não a venda? Nós concluímos que não tínhamos condições para fazer uma recomendação. Mas o Governo transmitiu-lhe, deu a sua opinião, enquanto tutela. Obviamente que eu, se estivesse do lado do Governo... Exato. Não, eu, se estivesse do lado do Governo, estaria interessado em obter um bom preço e uma rápida alienação. Quando não é possível, ficamos todos a lamentar que essa possibilidade não exista. Sr. Governador, peço desculpa insistir nesta situação. O Governo queria ou não proceder à venda naquele momento? Qualquer governo que tenha um banco de transição e que tem um cutelo em cima da cabeça que resulta da Carta de Compromissos junto da Comissão Europeia tem que jogar com o tempo e com a oportunidade. E há aqui um dilema permanente que é: eu tenho uma oportunidade de venda e tenho uma pressão de tempo. Como é que eu vou gerir? É um dilema que posso lhe dizer que é um dilema que se coloca a quem está do lado do Governo, como se coloca a quem está do lado do Banco de Portugal. Nós tivemos o mesmo dilema. Perante a sua resposta, é permitido concluir que o Governo queria vender. Nessa circunstância, vamos passar para a atual situação de venda. Pode-nos dar conta de como está o processo de venda do novo banco e qual é a expectativa que tem neste momento para o impacto e o impacto que tem na conclusão desta operação? Como imagina, é uma matéria neste momento confidencial, por óbvias razões. O que lhe posso dizer é que, como foi público, nós entramos no período de negociações exclusivas, as negociações continuam e, como é natural, trata-se de contratos muito complexos que exigem muitos peritos à volta da mesa, quer do lado português, quer do lado do comprador. Sr. Governador, até aos 10. Um minuto a mais que não contou. Não teve um minuto, não contou. Senhor deputado, senhor deputado. Não é? Não, foram 2 segundos, diz o... Eu não vi, senhor, não vi, está bem? Muito bem. Senhor